Então, o Rafael está aqui, ele vai contar para a gente um pouquinho sobre o que é esse conceito de gerenciamento de riscos, que é uma ideia de fazer um trabalho meio que preventivo para o teu cliente antes dele contratar o seguro. É mais ou menos isso, não é, Rafael? Conta para a gente um pouquinho como funciona e quais são os benefícios do gerenciamento de riscos. Fico feliz em falar de gestão de seguros, que é uma coisa nova no mercado, e principalmente falar do gerenciamento de risco da Lavini, que é uma coisa nova que nós estamos implantando. Quando eu falo de gerenciamento de risco, para ficar mais simples ou para ficar mais entendível para as pessoas, eu sempre falo que é a engenharia no seguro. Essa é a multidisciplinaridade da engenharia aplicada ao seguro, trazendo uma análise prévia, que é o que você me disse, me perguntou, na verdade, uma análise prévia, uma consistência no que está sendo feito, com o intuito sempre de trazer a proteção para as pessoas e para os bens que estão sendo avaliados, né? Legal. Esse é o primeiro ponto sobre o gerenciamento de risco. Uma outra coisa importante de se dizer é: o gerenciamento de risco, ele é praticado no mercado pelas seguradoras, mas não pelos proprietários. E tudo bem, porque o foco do proprietário, ou do dono do bem, ou do locatário, está em realizar a atividade dele, e não realizar o gerenciamento de risco. Rafael, posso te interromper? Só para gerar uma dúvida. Então, a gente está falando de gerenciamento de riscos, olhando para o público corporativo. Sim. Então, num primeiro momento, esse trabalho ele tem um foco para outras empresas, para outras corporações, é isso? Isso mesmo. Tá. O objetivo não principal apenas, também eu consigo fazer isso em alguns outros tipos de seguro, mas principalmente para o corporativo, que são as pessoas que têm grandes riscos e têm, né, essa necessidade de um gerenciamento. Voltando um pouquinho, como é que funciona isso e por que está mais focado no corporativo, né? Vamos falar assim, eu tenho alguns galpões ou um galpão de 20, 30 mil metros quadrados e preciso entender como é que está esse galpão. Então, para o proprietário ou para o locatário do galpão, e isso não faz parte do negócio dele. E talvez ele não se preocupe, ele está focado em talvez ter o seguro, mas não como chegar até o seguro. E o gerenciamento de risco é uma das fases de como nós chegamos a uma pólice de seguro. E, naturalmente, as seguradoras estão super focadas. Esse é um item essencial para as seguradoras. E o nosso papel como gestores é fazer essa conexão entre os proprietários e a seguradora, reconectando isso para que eles tenham esse gerenciamento de risco, naturalmente, e consigam a pólice que é o objetivo final deles. Na prática, né? Porque falou, e como é que é isso na prática de verdade? Como? Estou curioso para saber como que é isso, porque parece um conceito bastante amplo, mas pelo que eu sei é um trabalho bastante minucioso, vocês estão ali no dia a dia do cliente, construindo esse gerenciamento. Como que é essa linha de frente com o cliente na hora de fazer esse processo de gerenciamento de riscos? Bom, ela vira e tem uma equipe técnica e a primeira fase desse gerenciamento de risco começa com uma visita até o local, ou bem. Então, nós temos uma equipe, inspetores que vão até o local. Eles vão identificar quais são os pontos importantes dentro daquela edificação, minuciosamente, né? Em todas as áreas da engenharia que nós temos disponíveis aqui, somado a alguns pontos ou algumas coisas que a seguradora também se importa. Então, não é só a engenharia, tem a engenharia, mas também está somado a alguns itens, juntando com a experiência que a gente já tem com as seguradoras, para trazer isso. Tá. Depois que eu fiz essa vistoria, eu trago um laudo que nós realizamos internamente, completo, trazendo todos os pontos que foram identificados nessa vistoria. E o mais importante, não é só trazer o ponto, é trazer o ponto e trazer qual é a recomendação para que esse ponto fique ok. Ou seja, fique de acordo com o que a gente precisa para que as seguradoras fiquem tranquilas e aceitem esse tipo de risco. Bom, feito isso, eu entrego esse laudo para os proprietários ou as pessoas interessadas, naturalmente.
proprietário pode dizer, pode, me coloca aqui para ele ou para aquela pessoa que ele direcionar. A pessoa olhou isso e falou, eu não me sinto confortável porque não é o meu negócio atender a isso que você colocou aqui, Rafael. Nós vamos além. Ou seja, a Lavini também está preparada para te auxiliar como proprietário, dono de galpão, etc., do imóvel em questão, para buscar os profissionais para realizar os trabalhos que são necessários, que constam nesse laudo. Nós também temos equipe para realizar alguns trabalhos dentro de todo esse processo que está sendo feito, trazer o melhor custo-benefício, entender se o escopo que está sendo oferecido é o escopo correto ou precisa de alguma coisa além disso, entender qual é o melhor custo-benefício e acompanhar a obra se necessário. Então, nós vamos desde o início até o final. Concluindo esse processo, eu deixo disponível para... Aí a gente já está pronto, vamos dizer, a pré-análise foi concluída com o laudo. A próxima fase é a execução de tudo que está no laudo. Nós estamos concluindo com esse auxílio. E aí você tem um risco muito, muito, muito assertivo para nós entregarmos às seguradoras. Então, na verdade, eu imagino que isso seja um grande benefício, obviamente, para o segurado que está olhando para o seu negócio, mapeando ali os potenciais riscos que ele teria, às vezes nem está percebendo, né? Essa é a ideia. Sim. Mas acho que também para a própria seguradora, porque ela olha para isso e fala, aqui é um lugar onde a gente tem assertividade no trabalho que a gente vai realizar. É mais ou menos isso que eles pensam? Quais são os benefícios, pensando na seguradora, pensando no segurado, esse trabalho de gerenciamento de riscos? Olhando para os segurados, os proprietários, locatários, você tem todos os equipamentos funcionando. E isso é fantástico, porque você tem maior proteção, que é o nosso objetivo, para as pessoas e para o bem. Esse é o nosso objetivo. Naturalmente, você tendo isso, você tem uma maior aceitabilidade disso no mercado. E essa aceitabilidade te traz concorrência, ou seja, muito mais gente querendo o seu risco. E naturalmente você vai ter um melhor custo-benefício, porque todo mundo tem interesse.